Imagine isto. Você está em um corredor comprido, luz fria de escritório, o eco dos passos se mistura com o ruído de ventiladores e teclados. À frente, a pessoa que você vê todos os dias, no trabalho, na faculdade, caminha como se arrastasse um fio invisível preso ao seu peito. Você tenta cortar, mas o fio volta a se unir, elástico, insistente. Agora respira comigo. O que dói, de verdade, é a pessoa. Ou o que ela acende em você. E se no final deste vídeo eu te entregar uma prática junguiana simples, concreta, capaz de desfazer esse fio sem te despedaçar, uma ideia que pode mudar para sempre a forma como você lida com quem vê todos os dias? Fica comigo. Lá no final, eu vou te ensinar o ritual de retirada de projeção, inspirado em Jung, para soltar sem quebrar por dentro. Você sabe como é. Você entra na sala e o corpo percebe antes da mente. Um aperto leve, uma microtensão na nuca, o olhar querendo procurar e fingindo não procurar. Está ali, sempre ali. O encontro inevitável no café, na impressora, no corredor da biblioteca. Às vezes é alguém de quem você quer desapegar. Às vezes é alguém que te desequilibra. Às vezes é alguém que se foi, mas a presença ficou. E soltar parece impossível porque o cotidiano insiste em te lembrar. Não dá para bloquear no mundo físico. Não dá para simplesmente desaparecer. Como soltar sem se despedaçar quando a vida te coloca frente a frente todos os dias. Nos próximos minutos, vamos caminhar por essa dor com olhos junguianos. Vamos entender por que esse fio se forma, por que ele volta quando você tenta cortá-lo e como transformá-lo em algo diferente, não uma corda que te enforca, mas um aprendizado que devolve a você a própria energia. E lembra, no final, eu te dou a prática completa, passo a passo, para você aplicar já hoje. Ao longo da história, eu vou te lembrar disso, para manter o foco. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você recolher aquilo que é seu. Deixa eu te contar a história da Ana. A Ana trabalha num escritório de vidro, open space, dessas salas onde as paredes quase não existem. E onde não há paredes, a alma inventa barreiras. Ela e o Rafael entraram no mesmo time, num momento em que tudo estava mudando. Ele tinha um riso fácil, inteligência cortante, certas gentilezas que para ela soavam como promessas. Nada aconteceu de fato, mas na alma aconteceu tudo. Expectativa, imaginação, pequenos recados cheios de ar e silêncio. Um dia, a Ana percebeu que aquilo fazia mais barulho dentro dela do que fora. Tentou se afastar. Não deu. Tentou ser amiga. Doeu. Tentou esquecer. O corredor lembrava. À noite, os sonhos começaram. A Ana sonhava com elevadores que não chegavam ao andar certo, com corredores que davam voltas, com salas de reunião vazias, onde uma cadeira sempre balançava sozinha. Ela acordava com a sensação de ter deixado algo para trás e não saber o quê. E no dia seguinte lá estava ele, real, mais real do que nunca, e a mente dela lutando para não olhar, não falar, não sentir. Ela dizia, eu preciso cortar, e cada tentativa de corte fazia o elástico puxar de volta com mais força. É aqui que a psicologia profunda de Jung nos oferece um mapa. Quando alguém se torna diário na nossa paisagem e mesmo assim precisamos soltar, geralmente há 3 camadas: a persona, a sombra e a projeção. A persona é a máscara social que vestimos para navegar o ambiente. O profissional eficiente, a aluna dedicada, a colega leve. A sombra é aquilo que não queremos ver em nós. Desejos, vulnerabilidades, carências, potências reprimidas. A projeção é o truque do espelho. Colamos no outro partes de nós que ainda não reconhecemos. E quando vemos essa pessoa todos os dias, a projeção ganha combustível constante. É como se você colocasse um holograma sobre alguém real, e esse holograma te hipnotiza. No caso da Ana, o que ela colou no Rafael. Com o tempo ela percebeu,
Não era só ele. Era uma velha história que voltava, a ilusão de que o reconhecimento de alguém brilhante finalmente legitimaria o valor dela. Era também o medo de desaparecer no próprio silêncio. Então ela buscava no olhar do outro a confirmação de que existia. Isso é duro de ouvir, mas libertador. Muitas vezes a gente não está agarrado a uma pessoa, e sim a uma promessa imaginária. E é por isso que cortar não funciona. Você corta a pessoa, mas a promessa continua, com outro rosto, outro crachá, outra mesa, outra turma. A primeira vez que a Ana percebeu isso foi num sonho. No sonho, ela entrava no elevador e apertava o andar 7. O painel mostrava 7, 6, 5 e depois 7 de novo, como se algo a impedisse de chegar. Quando as portas se abriam, não era o escritório, era uma sala de espelhos. No centro, uma mesa com 2 chaves. Numa estava escrito pertencer, na outra, pertencer a si. Ela acordou com o coração acelerado e uma frase como um sussurro. O que em você está pedindo para voltar para casa? Talvez você tenha vivido algo assim, talvez agora mesmo. Então me escuta. Soltar quem você vê todos os dias é, antes de tudo, um movimento interno de recolhimento de energia. Não é repressão, não é indiferença forçada, não é teatro. É devolver para o lugar certo a força que alimentava a projeção. É um descolar paciente, e isso se faz em camadas. Você pode começar hoje, com microdesapegos conscientes. Quando cruzar com a pessoa, observa a reação do seu corpo como um cientista amoroso. Onde tensiona, onde acelera. Em vez de fugir do desconforto, fica. Respira 4 tempos pelo nariz, segura 2, solta 6. O que você está fazendo? Está ensinando para o sistema nervoso que você é maior do que o gatilho. Em junguianês, você está fortalecendo o eu para que ele possa mediar a energia entre consciente e inconsciente, sem ser raptado pelo complexo. Complexo? Sim. Não se assuste com a palavra. Complexos são núcleos de emoção e memória que se organizam em torno de um tema. Abandono, rejeição, controle, idealização. Eles são autônomos, parecem ter vida. Quando um complexo acende, você reage antes de escolher. A prática aqui é simples e profunda. Nomeia o que te pega. Aqui está o meu complexo de reconhecimento querendo que ele me veja. Só isso já desloca. Você sai do transe. Você cria espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, você começa a soltar. Algumas pessoas me dizem, mas se eu me afastar, vou parecer fria. Eu respondo, existe um afastamento que é fuga e existe um afastamento que é respeito. O primeiro é medo, o segundo é cuidado. Em termos de Jung, o primeiro é a persona endurecendo, o segundo é o self, o centro organizador da psique, pedindo espaço para reequilibrar o sistema. E lembra do que eu te prometi. No final, eu vou te entregar o ritual completo para retirar projeções. Continua comigo. Um dia, no 3º mês dessa dança, a Ana sentou em uma mesa diferente. Parece bobo, mas símbolos importam. Ela reposicionou o corpo no espaço. Percebeu que, sem procurar, já mapeava a presença dele na sala. Então escolheu conscientemente redirecionar o olhar para a própria tela, para a própria lista de tarefas, para um copo d'água, em vez de um olhar. Ela começou a cultivar um silêncio diferente. O silêncio que não é ausência, é presença em si. Quem olha de fora não vê nada, mas por dentro é um terremoto gentil. Cada eu volto para mim é um fio que se desfaz. Em um dos sonhos seguintes, o elevador finalmente parou no 7. As portas se abriram para um terraço. Havia plantas, havia sol e havia a mesma mesa, agora com uma única chave, sem escrita. A Ana pegou a chave e entendeu. A porta não era para entrar em outro lugar. Era para abrir um quarto dentro dela que estava fechado. O lugar onde o amor próprio não é performance, é chão. Quando ela acordou,
chorou um pouco. Não de dor, mas de alívio. Pausa para te perguntar: o que em você ainda está trancado à espera da chave do outro? A resposta a essa pergunta é uma ponte para o seu desapego. E se nesse momento você está pensando, eu não consigo, respira e me escuta. Ninguém solta um laço existencial de um dia para o outro. A psique trabalha no tempo da psique, mas existe uma ética do cuidado consigo mesmo que você pode escolher hoje, aqui, agora. É dizer, eu não preciso mais que essa pessoa carregue as partes minhas que eu posso acolher. É assim que a projeção começa a voltar para casa. Lembra da persona? Ela é útil. Sem ela, a vida social vira caos. Mas quando ela cola na pele, a gente confunde aplauso com alimento. A Ana era a colega iluminada, sempre disponível, sempre pronta. Essa máscara, linda e cansada, segurava tanto medo de não ser suficiente que a presença do Rafael virava fonte e juiz. Cada sorriso dele era colírio, cada indiferença, veneno. Quando ela percebeu isso, começou a treinar pequenos nãos para o mundo e grandes sims para si. Um não para responder na hora. Um sim para fechar os olhos 2 minutos e sentir a respiração. Um não para forçar conversa. Um sim para aceitar que o silêncio também é linguagem. E a sombra? Ah, a sombra. Jung nos lembra que aquilo que negamos não desaparece, só fica mais escuro. A Ana teve coragem de olhar o ciúme, a inveja por vezes, a tendência de idealizar. Em vez de se condenar, ela conversou com essas partes em imaginação ativa. O que vocês querem? E ouviu respostas surpreendentes. Queremos que você se escolha. Queremos que você pare de fazer do outro um altar. A sombra educada vira aliada. Quando a sombra vira aliada, o laço não precisa mais do drama para existir. Ele pode se transformar em limite. Tudo isso parece etéreo, mas tem efeitos concretos. Na 3ª semana desse processo, a Ana percebeu que já conseguia cruzar com o Rafael sem aquela microparalisia. Ainda havia reatividade? Sim, mas menor. Ela começou a reconhecer o humano nele, com limites, com defeitos, e a retirar a coroação simbólica que o transformava em a resposta. É uma dança. Toda vez que a mente fantasiava, ela dizia mentalmente, devolvo para mim o que é meu, devolvo para você o que é seu. Essa frase virou um mantra. Quando a sidelong glance acontecia, aquele olhar de canto de olho, ela suavizava, voltava para o corpo, ajustava os ombros, sentia os pés. O corpo também sabe soltar. Talvez você esteja perguntando, e se eu realmente precisar interagir, trabalhar junto, fazer um projeto? Aí entra um tipo de coragem mansa, a coragem de ser correto sem ser íntimo. Você pode ser cordial, profissional, presente. Você só não precisa se doer. O segredo é onde você coloca sua atenção quando está junto. Em junguianês, a atenção é a direção da energia psíquica. Se a atenção fica na falta, a falta cresce. Se a atenção fica no seu eixo, o eixo se fortalece. A Ana aprendeu a se preparar antes de reuniões. 2 minutos de respiração, uma mão na barriga, outra no peito e uma pergunta clara. Qual valor meu eu quero praticar aqui? Isso muda tudo. Você deixa de chegar ao encontro como quem implora. Chega como quem oferece o que já tem. Agora, vamos ao clímax arquetípico. Aquele momento em que a alma decide e o símbolo confirma. A Ana sonhou que voltava à sala de espelhos. Desta vez, ela não estava sozinha. Havia uma figura. Não o Rafael, mas algo dele. Um dele dentro dela. Essa é uma nuance importante. As figuras de sonhos são, em parte, facetas nossas. A figura segurava o tal fio elástico. Sem drama, ela disse, você já pode ficar. A Ana respondeu, eu posso sim, mas não preciso mais. E então, em imaginação, ela pegou o fio com as 2 mãos, levou à boca, soprou ar e o fio virou poeira de luz. Não foi uma batalha, foi compreensão. Quando acordou,
A sensação era de leveza. E no dia seguinte, o corredor era o mesmo. A pessoa era a mesma, mas a Ana não era mais a mesma. É disso que estou falando desde o começo. Quando você recolhe projeções e faz amizade com a sua sombra, a realidade externa pode continuar igual por um tempo, mas a sua relação com ela muda. É isso que significa individuação em ação. Tornar-se mais inteiro, menos reativo, mais autor do próprio enredo. E lembra, eu prometi uma prática final. A gente está chegando lá. Antes, eu quero te deixar 3 perguntas de ouro para que você próprio conduza sua travessia. Primeira, o que exatamente eu estou esperando que essa pessoa me dê, que eu posso começar a oferecer a mim hoje? Reconhecimento, validação, inspiração, cuidado. Nomeia, torna concreto, faz um ato pequeno nessa direção. Segunda, qual é o gatilho físico mais imediato quando eu encontro essa pessoa? Olhar, cheiro, tom de voz? Treina uma resposta corporal que te traga de volta. Respiração, alongar os dedos, relaxar a mandíbula. Terceira, se eu tirar o rosto dessa pessoa da minha fantasia, qual qualidade essencial permanece? É isso que você ama, na verdade. A qualidade. E qualidade a gente cultiva dentro. Agora sim, a recompensa prometida. O ritual de retirada de projeção. Um exercício inspirado na imaginação ativa de Jung, para você praticar diariamente durante alguns minutos, especialmente se você cruza com a pessoa todos os dias. Escolhe um horário em que você possa ficar em silêncio por 7 minutos. Coloca um timer se quiser. Vamos juntos. Passo 1. Ancoragem no corpo. 1 minuto. Senta com os pés no chão. Inspira pelo nariz em 4 tempos. Segura em 2. Solta em 6. Sente os pés, a cadeira, o ar. Diz baixinho: eu estou aqui. Passo 2. Convite à imagem. 1 minuto. De olhos fechados, deixa a imagem da pessoa vir, sem brigar. Vê o rosto, o corpo, o cenário comum de vocês. A sala, o corredor, a classe. Não alimenta diálogo ainda, só reconhece: eu vejo você. Passo 3. Nome do fio. 1 minuto. Agora, imagina que entre o seu peito e o peito dessa pessoa há um fio sutil. Pergunta ao fio, como se ele pudesse responder: do que você é feito? E escuta as palavras que chegam. Expectativa, medo, fome de reconhecimento, idealização, solidão. Não julga, só anota mentalmente. Passo 4. Recolhimento da energia, 2 minutos. Visualiza que a parte do fio feita de expectativa, por exemplo, se solta da outra pessoa e volta para o seu peito em forma de luz. Faz isso com cada palavra que apareceu. Diz em voz interna, a cada recolhimento: eu devolvo a mim o que é meu, eu devolvo a você o que é seu. Sente no corpo a diferença, geralmente um relaxamento no estômago, um suspiro espontâneo. Passo 5. Devolução das chaves. 1 minuto. Lembra das chaves do sonho da Ana? Agora, imagina suas próprias chaves. Numa mão, você me deve. Na outra, eu te devo. Suavemente, coloca ambas numa mesa imaginária entre vocês. Diz: eu não te devo a minha paz. Você não me deve o meu valor. Vê as chaves se dissolvendo como se cumprissem a função. Passo 6. Benedizer e encerrar. 30 segundos. Olha para essa figura e sem ironia diz: obrigada-o pelo que me mostrou. Eu sigo com o que é meu. Vê a figura se afastando pelo corredor, não como expulsão, mas como reorganização. Abre os olhos. Volta devagar. Se você fizer isso por alguns dias, algo muda. Não porque é mágica, mas porque você altera o circuito da energia psíquica. Onde antes havia fixação, você cria fluxo. E você pode complementar com micro-hábitos no dia a dia. Sentar em lugar diferente, mudar rotas, ter um objeto âncora na mesa, uma pedra, um caderno, para tocar quando a ansiedade vier, responder com cordialidade e limite claro, praticar o silêncio que é presença. Tudo isso são formas do eu dizer à psique: eu cuido de nós. Talvez você me pergunte:
E se a pessoa vier provocar, reabrir conversas, pedir explicações? Lembra da diferença entre silêncio covarde e silêncio soberano. O silêncio soberano tem 3 pilares: clareza, gentileza, firmeza. Você pode dizer: eu prefiro manter nossa relação no plano profissional. Ou, agora não é um bom momento para essa conversa. Não é frieza, é cuidado. A cada vez que você sustenta um limite sem justificativas demais, você treina a psique a confiar em você. E um detalhe importante: quem se beneficiava da sua antiga disponibilidade talvez estranhe, critique, te chame de distante. Respira. Isso é um bom sinal. Significa que o script mudou. Às vezes, soltar não é despedir-se com lágrimas. Às vezes, é continuar passando pela pessoa todos os dias e ainda assim sentir que o fio não manda mais em você. É reconhecer que a presença do outro não precisa reger a sua. É poder desejar o bem sem desejar o destino. É olhar e pensar: você é humano, eu também, e está tudo bem. Quero terminar com a essência junguiana que atravessa tudo o que vivemos aqui. Você não solta o outro forçando um corte. Você solta quando recolhe a projeção, integra a sombra e reorienta a sua energia para o centro. O processo de individuação não te promete uma vida sem encontros difíceis, mas te dá um eixo que não se quebra ao atravessá-los. E sempre que um sonho trouxer elevadores travados, corredores intermináveis, chaves, portas, presta atenção. Esses são símbolos do teu próprio movimento interno pedindo passagem. Se esta conversa tocou em algo, escreve nos comentários: eu recolho o que é meu. Lê quem comentar. Responde para quem precisar de um ombro simbólico. A nossa jornada aqui é coletiva, mas cada passo é íntimo. Se você quer aprofundar, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir e me conta nos comentários qual parte foi mais difícil para você: a persona, a sombra ou a projeção. Isso me ajuda a criar o próximo episódio desta série junguiana. E no próximo vídeo, eu quero te levar um pouco mais fundo. Vamos falar sobre a sombra que seduz, por que nos apaixonamos por quem não está disponível e como transformar isso em maturidade afetiva, sem cinismo e sem fantasia. Por hoje, leva contigo o que você já pode praticar. O seu corpo como âncora, a sua respiração como ponte, a sua atenção como direção de energia. E quando cruzar com aquela pessoa amanhã, lembra, você não precisa se despedaçar para soltar. Você só precisa voltar, gentil e firmemente, para casa.